Olá, preparados para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai navegar por um tema que, mistura a física quântica com espiritualidade. É isso mesmo, vamos falar da busca pela inteireza, mas por uma lente bem especial, a da espiritualidade quântica. E para nos guiar nessa jornada, vamos ter como base o livro Espiritualidade Quântica, A Busca da Inteireza, do Amit Goswami e da Valentina Oniszor. Uma combinação em física quântica e espiritualidade. Parece até coisa de filme, mas o livro propõe uma reflexão bem profunda sobre como esses dois mundos, aparentemente tão distantes, podem se conectar. E o mais legal é que o livro vai além da teoria, sabe? Ele traz a física quântica para o dia a dia, mostrando como a gente pode usar esses conceitos para alcançar a felicidade e o propósito de vida. Exato. O Amit Goswami defende que a gente precisa trazer o quântico para a nossa vida cotidiana. Ele questiona o materialismo científico, essa visão de que a realidade é só o que a gente pode ver e tocar, e propõe que a consciência, na verdade, é a base de tudo. A consciência? Mas como assim? E o que seria esse tal de quântico que o livro tanto fala? Explica pra gente. Imagina um mundo subatômico, aquele mundo minúsculo, invisível ao olho nu. Nesse mundo, as leis da física clássica, aquelas que a gente aprende na escola, não funcionam da mesma forma. As partículas, nesse nível, se comportam de um jeito totalmente diferente, desafiando a nossa lógica tradicional. Sei lá, me parece meio complicado. Tem um exemplo prático que ajude a entender melhor essa ideia. Claro, um exemplo clássico é a dualidade onda-partícula. Os quanta, que são as menores unidades de energia, se comportam como onda e como partícula ao mesmo tempo. É como se eles fossem duas coisas ao mesmo tempo, que é bem difícil de imaginar. Realmente é difícil de visualizar, mas e aí como essa dualidade se conecta com a nossa consciência? É aí que as coisas ficam interessantes. A física quântica sugere que a realidade, na verdade, existe num estado de pura potencialidade. É como se o universo fosse um grande campo de infinitas possibilidades e a nossa consciência, através do ato de observar, escolhesse qual dessas possibilidades se torna real. Nossa, que loucura. É como se a gente tivesse o poder de moldar a realidade com a nossa mente. Parece coisa de filme de ficção científica. É uma ideia fascinante, né? E o Amit Goswami chama esse processo de colapso da função de onda. Ele explica que, antes da observação, a realidade existe como uma onda de possibilidades e quando a gente observa, essa onda colapsa em uma única possibilidade que se torna a nossa realidade. Quer dizer que a gente cria a nossa própria realidade. Mas e a influência do ambiente, das outras pessoas, do acaso? Como fica tudo isso? É claro que a gente não tem controle sobre tudo, né? Existem diversos fatores que influenciam a nossa realidade. Mas o que o Goswami propõe é que a gente tem um papel ativo nesse processo de criação da realidade. E que a nossa consciência, a nossa forma de perceber e interpretar o mundo influencia diretamente a nossa experiência. Entendi. Então, se a gente muda a nossa forma de pensar, a gente pode mudar a nossa realidade. Exatamente. E é aí que entra a busca pela felicidade e pela inteireza. O Goswami argumenta que se a consciência influencia a realidade, a gente pode usar esse poder para criar a vida que a gente deseja. Mas como a gente faz na prática? O livro dá algum tipo de receita. Ele não dá uma receita pronta, mas apresenta um caminho, um conjunto de práticas e reflexões que nos ajudam a acessar esse poder da consciência e a manifestar a realidade que desejamos. Interessante. E que tipo de práticas são essas? Ele fala da importância da meditação, do desenvolvimento da criatividade, da empatia, da integração corpo-mente-espírito. Ele também propõe a exploração de arquétipos como ferramenta para o autoconhecimento e a expansão da consciência. Arquétipos. Nunca tinha ouvido falar. O que seria isso? Arquétipos são modelos, padrões de energia e significado que existem no nível da consciência coletiva. É como se fossem formas de pensamento universais que influenciam o nosso comportamento e a nossa percepção do mundo. Amor, justiça, sabedoria, herói, mãe, pai, são exemplos de arquétipos. Nossa, que legal. E como a exploração desses arquétipos pode nos ajudar na busca pela felicidade e pela inteireza. Goswami acredita que, ao explorarmos esses arquétipos, a gente acessa um nível mais profundo da nossa consciência, se conectando com nossa essência e com o potencial infinito do universo. E essa conexão nos leva a um estado de maior plenitude e felicidade. Entendi. Então a gente precisa se conectar com a nossa essência, com o nosso eu mais profundo, para alcançar a felicidade e a inteireza. Mas como a gente faz isso, né? Se aprofunda nisso. Sim, ele se aprofunda bastante. E é isso que a gente vai explorar nos próximos mergulhos. Vamos desvendar os mistérios da espiritualidade quântica e descobrir como a física quântica pode nos ajudar a transformar a nossa vida e a criar a realidade que a gente deseja. Que demais. Já estou ansiosa para os próximos mergulhos. E você que está nos acompanhando, o que achou dessa primeira parte? Ficou curioso para saber mais? Então fica ligado. Na próxima parte, a gente vai se aprofundar nas práticas e nos exercícios que o livro propõe para colocar a espiritualidade quântica em ação. Até a próxima! E aí, preparados para mergulharmos ainda mais fundo na espiritualidade quântica.
Na última parte, a gente viu como a física quântica desafia a nossa visão tradicional da realidade, né? E como a consciência pode ter um papel importante na criação da nossa própria realidade. É verdade. A gente explorou bastante essa ideia de que a realidade não é fixa e imutável, mas um fluxo constante de possibilidades. Que a gente pode, de alguma forma, influenciar esse fluxo. Mas como a gente faz isso na prática, o livro se aprofunda nisso. Sim, o Goswami e a Onizuo dedicam boa parte do livro a apresentar práticas e exercícios que nos ajudam a integrar a espiritualidade quântica no dia a dia, e uma delas é a criatividade situacional. Lembra que a gente falou sobre pensar fora da caixa, buscar soluções inovadoras? Vocês lembram? Mas como exatamente a criatividade pode nos ajudar a lidar com os desafios da vida e a alcançar interesse? A criatividade situacional nos convida a usar nossa mente de um jeito novo, sabe? Para encontrar soluções que vão além do nosso repertório habitual. É como se a gente se expandisse a nossa caixa de ferramentas mentais para lidar com os problemas de uma forma mais criativa e eficiente. Mas como isso se conecta com a física quântica? Com essa ideia de que a consciência influencia a realidade? Pensa assim, como você está diante de um problema, um conflito, uma situação que te causa sofrimento. A criatividade situacional te convida a olhar para essa situação de uma nova perspectiva, a buscar soluções que vão além do óbvio. Ao fazer isso, você está, de certa forma, colapsando a função de onda em uma nova possibilidade, criando uma realidade mais favorável. Então a gente usa a criatividade para navegar pelas infinitas possibilidades do universo e criar nossa própria realidade. Isso mesmo. É como se a gente usasse a criatividade como uma ferramenta para manifestar a realidade que a gente deseja. E o Goswami destaca que essa capacidade criativa está dentro de cada um de nós, acessível através do self quântico, aquela parte de nós conectada com a consciência universal. E a meditação? O livro também fala bastante sobre meditação. Como ela se encaixa nesse processo? A meditação é fundamental. É uma ferramenta poderosa para quietar a mente, sabe? Reduzir o ruído mental e nos conectar com o nosso interior. É como se a meditação abrisse um portal para o self quântico, daquela parte de nós que está conectada com a sabedoria universal. Então, através da meditação, a gente consegue acessar a criatividade e a intuição necessárias para manifestar a realidade que a gente deseja. Exatamente. A meditação nos ajuda a silenciar o ego, aquela parte da nossa mente que está sempre buscando controle, segurança. E ela abre espaço para a voz do self quântico, que nos guia com sabedoria e intuição. Faz sentido. E o Goswami fala de tipos diferentes de meditação, né? Ele menciona a meditação de concentração e a meditação de atenção plena. Qual a diferença entre elas? A meditação de concentração usa um objeto específico como foco da atenção. Pode ser um mantra, a respiração, uma imagem. É como se a gente direcionasse o nosso foco para um ponto só. Já a meditação e a atenção plena nos convida a observar os pensamentos, as sensações e as emoções sem julgamento, sabe? Cultivando a presença no momento presente. E qual o tipo de meditação mais indicado para quem busca se conectar com o self quântico e acessar a criatividade? O Goswami explica que os dois tipos de meditação têm seus benefícios e a escolha depende do objetivo de cada pessoa. A meditação de concentração ajuda a desenvolver o foco, a disciplina mental, habilidades importantes para lidar com as distrações do dia a dia e para manter o foco nos nossos objetivos. Já a meditação de atenção plena nos ajuda a cultivar a consciência do momento presente, a observar os nossos pensamentos e emoções sem nos identificarmos com eles, o que nos liberta de padrões mentais limitantes e nos abre para novas possibilidades. Entendi? Então a gente pode escolher a meditação que mais se adapta às nossas necessidades e objetivos. E além da criatividade da meditação, o livro fala de outras práticas para integrar a espiritualidade quântica no dia a dia. Sim, ele fala da importância de integrar corpo, mente e espírito, de cultivar uma visão holística do ser humano. O que ele quer dizer com isso? Ele critica essa visão materialista que separa o corpo da mente e do espírito, sabe? E propõe uma visão integrada em que esses três aspectos do nosso ser estão interligados e se influenciam mutuamente. E como a gente cultiva essa integração na prática? Existem diversas práticas que podem nos ajudar. O yoga, a dança, a arte, o contato com a natureza. Práticas que nos conectam com o nosso corpo, liberam as tensões e cultivam a presença. A integração corpo, mente e espírito nos permite vivenciar a vida de uma forma mais plena, mais harmoniosa. E os chakras? O livro também fala sobre os chakras, né? Como pontos de conexão entre a consciência, o corpo físico e a energia vital, a Kundalini. Sim, os chakras são vórtices de energia que percorrem o nosso corpo. Cada chakra está associado a diferentes aspectos da nossa personalidade, emoções, órgãos e glândulas. E qual a importância de equilibrar esses chakras? Quando os chakras estão em desequilíbrio, isso pode se manifestar como problemas físicos, emocionais e mentais. Quando eles estão em equilíbrio, a energia vital flui livremente pelo nosso corpo, promovendo saúde e bem-estar. Interessante. E
como a gente sabe se os nossos chakras estão em equilíbrio? Existem vários métodos para avaliar o equilíbrio dos chakras, como a radiestesia, a leitura da aura e a análise dos sintomas físicos e emocionais. O Goswami descreve cada chakra, suas funções, os órgãos e sentimentos associados. E ele propõe práticas para harmonizar esses centros de energia. E a Kundalini, aquela energia poderosa que reside na base da coluna. Qual o papel dela nesse processo? A Kundalini é a força vital que anima o nosso ser. Quando é despertada, percorre os chakras, promovendo a expansão da consciência e integração do nosso ser. Mas é importante ter uma preparação adequada para lidar com essa energia, que pode ser bem intensa. Nossa, quanta coisa! A espiritualidade quântica realmente aborda um universo vasto de conhecimentos e práticas, né? E a gente viu que o livro se aprofunda em cada um desses aspectos, oferecendo um guia prático para a nossa jornada de autoconhecimento e transformação. Exatamente. O livro nos convida a mergulhar nesse universo e a descobrir como a física quântica pode nos ajudar a viver com mais consciência, propósito e felicidade. E você que está acompanhando o nosso mergulho, o que está achando? Está pronto para colocar esses conhecimentos em prática e iniciar a sua própria jornada de transformação? Na próxima parte, a gente vai explorar como o livro nos orienta a integrar esses ensinamentos no dia a dia, através de práticas como a higiene mental, a atenção aos sonhos e o cultivo do amor incondicional. Fica ligado. Até a próxima. Na parte anterior a gente explorou um monte de coisa, hein? Falamos de criatividade situacional, de meditação, de como equilibrar os chakras, integrar corpo, mente e espírito. Nossa, quanta coisa! Pois é, um livro é bem completo. E ele não para por aí. Sério? O que mais ele traz? Ele aprofunda ainda mais essa jornada de autoconhecimento. Apresenta um guia prático para aplicar os conhecimentos da espiritualidade quântica no dia a dia e assim transformar a nossa forma de viver. Nossa, que legal. E como a gente faz isso? Tem alguma técnica específica? Uma das coisas que os autores, o Goswami ou Insodani, enfatizam é a importância de cultivar o que eles chamam de higiene mental. Higiene mental, que nome curioso, o que seria isso? É como se a gente fizesse uma limpeza, sabe? Uma faxina na mente. A gente tenta purificar a mente, tirar o excesso de informação, os pensamentos negativos, as emoções tóxicas que a gente acumula no dia a dia. Ah, entendi. É como se a gente fizesse um detox na mente, né? Para ter mais clareza, paz interior e conseguir se conectar com o self quântico. Exatamente, é como se a gente tirasse as impurezas da mente para abrir espaço para a luz, para a criatividade, para a intuição. Nossa, parece ótimo. E como a gente coloca essa higiene mental em prática? O que a gente pode fazer? Eles sugerem várias coisas. Meditação, contato com a natureza, arte, música, ler livros inspiradores, passar tempo com pessoas que nos fazem bem e também reduzir o consumo de notícias negativas de redes sociais, de tudo aquilo que nos bombardeia com informação desnecessária e nos deixa perturbados. Realmente, a gente se expõe a muita informação negativa hoje em dia, né? E como a gente lida com os pensamentos negativos que surgem, afinal eles aparecem o tempo todo, né? Não dá para simplesmente ignorá-los. É verdade, os pensamentos negativos fazem parte da experiência humana. A higiene mental não propõe que a gente negue ou reprima esses pensamentos, mas que a gente os observe com consciência, sem se identificar com eles. É como se a gente aprendesse a se desapegar da mente, a não se deixar levar por cada pensamento que surge. Entendi? É como se a gente observasse os pensamentos de fora, como se eles fossem nuvens passando no céu. A gente não precisa se agarrar a cada nuvem que passa. Isso mesmo. E além da higiene mental, o livro também fala da importância de prestar atenção aos sonhos. Os sonhos, eles são tão misteriosos, né? Porque o livro fala sobre eles. O Goswami e a Unisor dedicam um capítulo inteiro à importância dos sonhos. Eles acreditam que os sonhos são mensagens do nosso inconsciente que revelam nossos medos, desejos, traumas e potenciais. Nossa, que interessante. Então a gente precisa prestar atenção aos nossos sonhos, tentar entendê-los. Sim, eles nos convidam a anotar os sonhos, refletir sobre o significado deles, se necessário, procurar a ajuda de um terapeuta para nos ajudar a decifrá-los. Lembra que você comentou na parte anterior sobre a experiência do próprio Goswami, né? Ele se descobriu através dos sonhos. Sim. Ele encontrou seus selves através da atenção aos sonhos. Ele descreve essa experiência como um processo de profunda transformação que o levou a uma compreensão mais profunda de si mesmo e do seu propósito de vida. Que legal! Parece que os sonhos são realmente um portal para o nosso inconsciente, um caminho para acessarmos a sabedoria que reside dentro da gente. E para finalizar essa jornada de autoconhecimento e alcançar a inteireza que o livro propõe. O Goswami e a Unisor nos convidam a cultivar o amor incondicional, tanto por nós mesmos quanto pelos outros. Amor incondicional. Mas como a gente faz isso num mundo tão cheio de conflitos, desigualdades e sofrimento? Parece tão difícil. É um desafio, sem dúvida. Mas eles nos lembram que o amor incondicional não é um sentimento piegas, romântico. É uma escolha consciente que a gente faz a cada momento. É a escolha de ver
a divindade em cada ser, de perdoar a si mesmo e aos outros, de agir com compaixão e gentileza, mesmo diante das adversidades. Faz sentido. E como a espiritualidade quântica nos ajuda nesse processo de cultivar o amor incondicional? A espiritualidade quântica nos oferece uma nova perspectiva da realidade. Ela nos mostra que estamos todos interconectados, que somos parte de um todo indivisível. E essa compreensão nos leva a transcender a separação, o egoísmo, abrindo espaço para a compaixão, a empatia e o amor incondicional. Nossa, que lindo. É como se a gente expandisse a nossa consciência para abraçar todos, para amar sem limites, sem barreiras. Exatamente. E o livro nos convida a essa expansão de consciência, a essa jornada de transformação pessoal e coletiva, que começa com a compreensão da nossa natureza quântica e se estende para a busca pela inteireza, pela harmonia e pelo amor incondicional. Que jornada incrível. E para quem se interessou e quer se aprofundar nesse universo da espiritualidade quântica, qual a dica que você deixa? A dica é ler o livro Espiritualidade Quântica, A Busca da Inteireza, do Amit Goswami e da Valentina Mizor. Lá você encontra uma explicação detalhada de todos os conceitos que a gente abordou, além de exercícios práticos para aplicar no dia a dia. A leitura dessa obra pode transformar a sua forma de enxergar o mundo e a si mesmo. É isso aí, vale a pena a leitura. E nós nos despedimos por aqui, mas esperamos que você continue explorando esse universo fascinante da espiritualidade quântica. Que essa jornada te leve à descoberta da sua própria inteireza, da sua paz interior e do seu propósito de vida. Até a próxima! Até a próxima!